Olá, olá, como vai meu semi-extensivo, tudo bem? Vamos hoje então começar mais um novo bloco aí, né, na nossa matemática. Quero começar com vocês hoje a geometria analítica, a parte que estudou ponto. A geometria analítica, ela transforma fórmulas em formas, certo? Então nós vamos estudar o ponto, a reta, a circunferência e a interação com esses elementos, beleza? Tá lá no teu PV300, a página é a 33, começa aqui com Marcones. Vamos ver aqui as propriedades dos pontos, as simetrias, certo? Primeiro, vamos fazer uma revisão breve aqui, bem rapidinha, sobre plano cartesiano, que é aquele plano de René Descartes, onde eu tenho aqui a região do plano, formada por duas retas orientadas e perpendiculares entre si, onde eu tenho aqui o eixo horizontal sendo o eixo x das abscissas, legal? O eixo das abscissas é o eixo x, e o eixo vertical, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, tranquilo? Beleza? O plano cartesiano de René Descartes é a região do plano onde você posiciona todo e qualquer ponto que tenha duas coordenadas, todo e qualquer par ordenado que tenha ordem. A ordem é extremamente importante. E a ordem que nós devemos obedecer é a ordem alfabética. Então, sempre primeiro x, depois y, primeiro abscissa, depois ordenada, correto? Mas temos alguns pontos especiais. Por exemplo, um ponto que pertencer ao eixo x, ao eixo das abscissas, vai ter o y igual a zero. Isso é muito importante para nós aqui na geometria analítica, certo? Bem como o ponto que pertencer ao eixo y vai ter a abscissa x sendo nula igual a zero. Muito importante isso. Vamos então às simetrias. E quando eu falo a palavra simetria, vem na tua cabeça equidistância, mesma distância em relação a um referencial, tudo bem? Então eu tenho aqui um ponto que pertence ao primeiro quadrante, e todo ponto que pertence ao primeiro quadrante, ele tem a sua abscissa e a sua ordenada, o seu x e seu y sendo valores positivos maiores que zero. Então aquele meu ponto tem a abscissa 3 e a ordenada 2 é o meu ponto A, de coordenadas 3 de x, 2 de y, certo? Eu vou colocar lá no segundo quadrante um outro ponto equidistante desse ponto A em relação ao eixo y, certo? Então esse meu ponto, ele tem a abscissa x menos 3 e a mesma ordenada y igual a 2. Esse é o ponto B de coordenadas menos 3 e 2. Eu posso me referir a esse ponto B como sendo o ponto simétrico de A em relação ao eixo Y. São dois pontos que estão à mesma distância em relação ao eixo Y das ordenadas. Você pode ver, o ponto A está a uma distância de 3 unidades em relação ao eixo Y, e o ponto B também está a uma distância de 3 unidades em relação ao eixo Y. Pontos que possuem simetria em relação ao eixo y deve ter a mesma ordenada, os mesmos valores de y, porém as abscissas opostas ou simétricas do ponto A3, então, consequentemente, do ponto B, menos 3. Mas eu quero te dar uma ideia bem legal aqui, cara, de simetria. Tudo bem, gente? Você lembra lá quando o Marconi te deu, cara, juro simples, juro composto? Eu falei de um cara sendo que obedece um crescimento linear e que obedece um crescimento exponencial. Lembra disso? Juro simples, que era uma progressão aritmética que obedecia uma linearidade. Legal? Nós temos isso aqui dentro da geometria analítica, certo? Eu quero que você dê uma olhada aqui, por exemplo, para a abscissa do ponto B, menos 3. Marcones vem, coloca agora esse ponto em cima do eixo y e a abscissa aqui vale zero. Lembra? Pertence a y, x vale zero. Marcones continua se deslocando horizontalmente até chegar aqui no ponto A, que tem a abscissa 3. Então, tem aqui três pontos que estão alinhados horizontalmente. Esse ponto B de abscissa menos 3, esse ponto que pertence ao eixo y de x igual a zero, e esse ponto A de abscissa 3. Acompanha com o Marcão, pois você tem aqui uma linearidade, existe uma única reta que passa por todos esses três pontos, onde aqui x é menos 3, 0 e 3. Você tem aqui uma progressão aritmética de razão 3. Tudo bem, moçada? Fica ligado nisso, cara, porque quando eu falo em simetria, quando eu estou falando aqui em estudo do ponto, rola sim uma progressão aritmética, tem PA envolvido, seria a forma mais fácil de resolver,
muitos exercícios, tá? Então vamos lá, ligado nisso. Marcondes agora pega aqui e coloca lá um ponto no quarto quadrante, beleza? E ponto que pertence ao meu quarto quadrante é aquele cara que tem a abscissa x positiva, 3, e a ordenada y aqui, sendo negativa, menos 2. Esse é um ponto C de coordenadas x3 e y menos 2, e eu posso fazer alguns comparativos desse ponto C em relação ao ponto A, em relação ao ponto B, e assim vai, beleza? Em relação ao ponto A, esse ponto C é simétrico de A em relação ao eixo X. São dois pontos, o A e o C, que estão à mesma distância em relação ao eixo das abscissas. Então, são pontos simétricos em relação ao eixo X. O C é simétrico de A em relação a X. Então, eles devem ter o mesmo valor de X. Sim, ó, a abscissa do C é 3, a abscissa do A é 3. Porém, ordenadas valores de Y, sendo opostos ou simétricos. Do ponto A, Y é 2, do ponto C, o Y é menos 2. Então, está aí, o ponto C é simétrico de A em relação ao eixo X. E nós temos também, cara, obedecendo aquela ideia de progressão aritmética. Quer ver só que legal? Quanto é que vale o Y do ponto C? Marcão, menos 2. Eu pego esse ponto C e faço ele andar aqui para cima até chegar aqui na origem do sistema cartesiano. Esse ponto pertence ao eixo X também, Y vale 0. Eu desloco esse ponto até chegar aqui, ó, no ponto A, onde o ponto A é o ponto que tem a ordenada Y sendo 2. Então, Y menos 2, 0 e 2 é uma PA de razão 2. Tranquilo, moçada? Beleza? Isso é importante, é legal você também enxergar dessa maneira. Tranquilex? Seguimos em frente. Vamos que vamos. Puxa lá. Eu tenho outras simetrias aqui para ver contigo, meu semi. Eu tenho ali, então, esse ponto de coordenadas x3 e y2, é um ponto A. Eu traço as bissetrizes dos quadrantes ímpares, lembra disso? O que são bissetrizes, cara, dos quadrantes ímpares? É essa reta, legal, que passa aqui pelo quadrante 1 e 3. 1 e 3 são números ímpares, né? Então, são caras que cortam aqui o meu ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Essa é a ideia de bissetriz. Uma semi-reta que vai cortar o ângulo de 90 em dois de 45 graus. Isso acontece aqui no meu primeiro quadrante e acontece aqui no terceiro quadrante, por isso bissetrizes dos quadrantes ímpares, que também é chamada de função identidade, y igual a x, pois qualquer ponto que pertença às bissetrizes dos quadrantes ímpares vai ter a sua abscissa e a sua ordenada sendo valores iguais. Para que um ponto pertença às bissetrizes dos quadrantes ímpares, ele tem que ter abscissa e ordenada sendo valores idênticos, iguais, função i, identidade y igual a x, certo? Quando que pontos são simétricos em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares? Você já estudou isso aqui de outra forma, lá em função. Você lembra que toda função, legal, e a sua função inversa são gráficos que possuem simetria em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares. Então, se você tem um gráfico da função f e quer saber qual é o gráfico da sua inversa, você faz um rebatimento em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares em relação à função identidade. E tem uma regrinha para isso, lembra? O que é x vira y e o que é y vira x. Isso acontece aqui nas propriedades dos pontos. Então, se o ponto A é o ponto de coordenadas abscissa 3, ordenada 2, o ponto B, que vai subir lá, ó, beleza? Esse aqui é o meu ponto B, simétrico de A em relação às BQI. Então, significa o que é x3 do ponto A vira y do ponto B. E o que é y do ponto A2 vira a abscissa do ponto B, x igual a 2. Então, o que é x3 virou y, o que é y2 virou x. Então, o ponto B é o ponto simétrico de A em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares. Legal? Lembra dessa propriedade. Para que pontos sejam simétricos em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares, o que é x vira y, o que é y vira x. O que é a abscissa de um ponto vira a ordenada do outro, o que é a ordenada desse ponto vai virar a abscissa
do outro. Tranquilo, moçada? Legal, seguimos em frente. Eu também tenho aqui simetria em relação às bissetrizes dos quadrantes pares, certo? Então agora você tem lá o ponto A de coordenadas -3 e 2, traço as bissetrizes dos quadrantes pares, quadrante 2 e quadrante 4. Esse cara aqui é uma reta que quebra esse ângulo de 90 no segundo quadrante em 2 de 45. E aqui no quarto quadrante, o ângulo de 90 graus também em 2 de 45 graus, certo? Eu pego esse ponto A, jogo ele lá para cima, deslocou, onde eu encontro aqui um ponto B, que vai ser simétrico do ponto A em relação às bissetrizes dos quadrantes pares. Quais são as características que esse cara deve ter para que ele seja simétrico de A em relação a BQP? Além de você trocar de posição x com y, você também deve trocar de sinal, tudo bem? Então, eu tenho aqui x menos 3 do ponto A vira y3 do ponto B. O que era x virou y e troquei de sinal. Menos passou para mais. O y do ponto A vale 2, vira o x do ponto B menos 2. Troquei x por y e também troquei de sinal, tranquilo? Aí eu tenho ponto simétrico em relação ao outro, em relação às bissetrizes dos quadrantes pares. E lembre-se, todo ponto que pertencer às bissetrizes dos quadrantes pares é aquele cara que vai ter x e y sendo valores opostos. Legal, gente? Então, y igual a menos x. Por exemplo, esse ponto aqui, vamos supor que ele tenha abscissa 2, então ele deve ter a ordenada menos 2 para pertencer às bissetrizes dos quadrantes pares. Tranquilo, moçada? Legal, segue em frente. Vamos que vamos. Então, o ponto B é simétrico de A em relação às bissetrizes dos quadrantes pares. Tranquilo? Seguimos em frente. Vamos ver agora a ideia de ponto médio, certo? Legal. Eu tenho aqui um ponto A e tenho um ponto B. Ligo esse ponto A ao ponto B e eu tenho aqui um segmento de reta AB. Marcones pega um ponto qualquer que eu vou chamar de M e joga esse ponto de modo que ele cai exatamente no meio entre A e B, ou seja, o meu ponto M seccionou, cortou o segmento de reta B em outros dois segmentos de reta. Eu tenho agora o segmento de reta que vai de A até M e outro segmento de reta MB. E se aquele ponto M é o ponto médio, significa que a medida, a distância do ponto A ao ponto M é exatamente igual à distância do ponto M ao ponto B. Então, o segmento AM é igual ao segmento MB, correto, moçada? E quando eu joguei o ponto M ali entre os pontos A e B, eu seccionei, fazendo com que surja aqui uma razão de secção, uma razão de corte. Eu quero ver em que razão o segmento AM está em relação ao segmento MB. E quando eu falo em razão, eu falo em uma divisão, tudo bem? Surge então aqui a razão de secção, que é igual à divisão do segmento AM em o segmento MB. E se são dois segmentos que têm a mesma medida, sim, porque o ponto M é o ponto médio, significa que estou dividindo duas coisas iguais com a certeza de que elas não são iguais a zero, e quando eu divido coisas iguais tendo certeza de que elas não são iguais a zero, a divisão resulta em 1. Então, a razão de secção, de corte de ponto médio é igual a 1. Tranquilo, povo? Legal, cara, mas a ideia é simples, a ideia é massa. Daqui para frente, sempre que você tiver razão de secção, você vai fazer sempre, cara, o segundo ponto menos o primeiro, tranquilo? Sempre assim. Então, você faz o segundo menos o primeiro para x, o segundo menos o primeiro para y, tudo bem? Então, para calcular aqui, cara, o ponto médio, eu faço x do ponto M menos x do ponto A, dividido por x de B menos x de M, e você encontra essa formulazinha bem simples, não vamos se alongar muito, tá? Então, para encontrar as coordenadas do ponto médio x e y, a abscissa ordenada do ponto médio, nada mais é do que uma média aritmética, onde x do ponto médio é igual à soma das abscissas x do ponto A e do ponto B, dividido por 2, lembra? Uma média aritmética. Você pega dois valores, soma
e divide pela quantidade desses caras, no caso, divide por 2. É a soma dos valores dividido pela quantidade deles, é a sua média aritmética, beleza? Mas o que vale para x vale para y. Então, y do ponto médio vai ser igual a y do ponto A mais y do ponto B, também dividido por 2. Então, lembre-se, ponto médio é média aritmética entre as coordenadas daqueles dois pontos cujo ponto médio você quer determinar. Exemplo, eu tenho aqui o ponto A de coordenadas menos 4 e 2 e o ponto B de coordenadas 6 e menos 8. Eu quero o ponto médio entre A e B, as coordenadas dele. Então, x do ponto médio vai ser a abscissa do ponto A menos 4 mais a abscissa do ponto B 6 dividido por 2. Menos 4 mais 6, 2 dividido por 2, x do ponto médio vale 1. Y do ponto médio vai ser igual a y do ponto A, 2, mais y do ponto B, menos 8, dividido por 2. Resulta em menos 6 dividido por 2, y do ponto médio, menos 3. Então, o ponto médio tem as coordenadas x1, y, menos 3. Simplesinho, média aritmética entre as coordenadas desses dois pontos. Legal, moçada? Segue em frente, vamos embora. Uma questãozinha muito legal da URGS, Federal do Rio Grande do Sul. Diz lá, vou fazer de duas maneiras para ti essa questão, tá? O segmento que une o ponto A, menos 2, menos 1 e B, 3 e 3, é prolongado até C, sendo que BC, o segmento BC, está para o segmento AB, e isso é igual a 3. Ele quer saber as coordenadas do ponto C, ou seja, o ponto C é de duas maneiras, tá? Primeiro, resolvendo por razão de secção e depois vou te dar aquela manha. Lembra o que eu faço? Você vai fazer sempre, cara, o segundo ponto menos o primeiro e o que vale para x valerá para y, tudo bem? Então, primeiro, cara, eu faço x do ponto C, opa, deixa eu arrumar aqui, x do ponto C menos x do ponto B, dividido por x de B menos x de A, e igualo à razão de secção que ele deu para nós, que é igual a 3. Vamos lá, então? Você tem lá, então, x do ponto C, que eu não sei, menos x do ponto B, isso tudo dividido por x de B menos x de A, que vai ser igual a 3. X de C é o que nós queremos, então deixa assim, menos x do ponto B, que eu tenho, que vale 3, dividido por x de B, que é 3, menos x do ponto A, menos 2, menos com menos, mais 2, isso tudo igual a 3. Vamos mandar um pouquinho melhor? X de C menos 3 igual, lá embaixo, 3 mais 2, 5, multiplicou por 3, vai dar 15, e eu encontro que a coordenada abscissa x do ponto C é 18, meia questão resolvida, tranquilo? Mas eu te falei, o que vale para x valerá para y. Então agora você faz y do ponto C, segundo ponto menos o primeiro, para x e para y, menos y do ponto B, dividido por y de B, menos y de A, isso tudo também igual a 3, a razão de secção dada na questão, certo? Y de C é o que nós queremos, menos y do ponto B, que vale 3, legal, dividido por y do ponto B, 3, menos o y do ponto A, que é menos 1, com menos mais 1, isso tudo igual a 3. Beleza? Arruma lá que y de C menos 3 igual, vamos dar um jump, 3 mais 1, 4, vezes 3 aqui dá 12, e você encontra que a ordenada y do ponto C vale 15, é o que ele queria, as coordenadas do ponto C. O ponto C é um ponto de coordenadas 18 de x e 15 de y. Tranquilão? Feito então aí por razão de secção, vamos à segunda resolução, a qual eu sou fã, cara. Lembra, moçada? Eu tenho aqui um comportamento linear, eu tenho uma linearidade. Então eu tenho progressão aritmética na jogada. Marconi vai te desenhar e vai te demonstrar isso aí, tá? Então desenha aqui uma reta. Fala que tem aqui um ponto A de coordenadas menos 2 e menos 1 e um ponto B de coordenadas 3 e 3. Fala que esse segmento AB é prolongado até um ponto C,
cujas coordenadas nós não sabemos, é o que a gente quer, descobrir x do ponto C e y do ponto C, mas fala que BC está para B, isso tudo sendo igual a 3, que é a nossa razão de secção, certinho? Então vou dar uma melhorada nisso daí, cara, olha só que legal. Então eu sei que BC está para AB, que é igual a 3, ou ainda que BC é igual a 3 vezes o segmento AB. Significa então que de B até C, esse tamanho é 3 vezes maior do que o segmento AB. Ou seja, de B até C, eu tenho 3 vezes o segmento AB, fazendo com que surjam outros 2 pontos aqui entre B e C, que eu vou chamar de ponto D, e um outro ponto, ponto E. Agora está bem claro que de B até C, eu tenho 3 vezes o tamanho do segmento AB, correto? Legal, moçada? Então, olha só, na manha, existe uma única reta que passa pelos pontos A, B, D, E e C. Eu tenho um comportamento linear, eu tenho aqui sim uma progressão aritmética, certo? Onde eu vou comparar x com x e y com y. Olha que legal. X do ponto A menos 2 vai para x do ponto B, que é 3. De menos 2 para 3, você aumentou quantas unidades? Marcão? 5 unidades. Então, significa que todas as coordenadas x desses 5 pontos obedecem uma progressão aritmética de razão 5. Então, agora, menos 2 mais 5, 3. 3 mais 5, x do ponto D é 8. 8 mais 5, x do ponto E vale 13. E 13 mais 5, x do ponto C vale 18, que nós encontramos na tela anterior, demorando mais fazendo cálculos, né? Agora, você vai encontrar também a razão para y, certo? Deixa eu mudar aqui de cor para ficar legal. De menos 1, y de A vai para 3, o y de B. De menos 1 para 3, aumentou quantas unidades? 4 unidades. Então, agora, todos os y obedecem uma progressão aritmética de razão 4. 3 mais 4, y do ponto D é 7. 7 mais 4, y do ponto E vale 11. E 11 mais 4, y do ponto C vale 15. Está aí, morreu a questão. Ou seja, o ponto C é o ponto de coordenadas 18 e 15, usando progressão aritmética, tranquilo? Fica ligado nessa dica, extremamente importante, tá, moçada? Legal? Então, aqui falou em ponto, em simetria, você tem essa ideia, razão de secção, essa ideia de progressão aritmética embutida, onde você vai descobrir simplesmente a razão da coordenada x e da coordenada y, tudo bem? Seguimos, vamos lá, distância entre dois pontos, certo? Gente, eu vou lá para o plano cartesiano, quero que você enxergue isso, depois te dou um macetezinho, tá? Eu tenho aqui o eixo x, eixo y, vou marcar lá um ponto A, de coordenada xa, ya, ponto B de coordenada xb, yb. O nome ali do título do slide é a distância entre dois pontos. Eu vou unir o ponto A e o ponto B e eu quero descobrir quanto é que vale aquela distância, certo? É uma distância, cara, que você está vendo ali, que está obliquamente, forma ângulo com x, forma ângulo com y, certo? Se fosse uma distância horizontal, simples, eu faria a distância entre as abscissas, e se fosse uma distância vertical, diretamente a distância entre as ordenadas. Mas como eu tenho aqui uma distância, um segmento de reta angulado em relação a x em relação a y, aí muda um pouquinho de figura, legal? Mas você tem ali um segmento de reta formando ângulo tanto com x quanto com y, eu consigo fechar uma figura muito manjada da gente, que é um cara chamado triângulo retângulo, onde eu tenho aqui um cateto, que vai ser exatamente igual a x de B menos x de A. Você concorda que esse cateto é a distância que vai de xa a xb, ou seja, tudo xb menos esse carinha x de A. Legal? O outro cateto, analogamente, vai ser y de B menos y de A, ou seja, toda essa distância yb menos essa distância ya é aquele meu outro cateto, triângulo retângulo formado, e não tem erro, quando tem triângulo retângulo, você tem Pitt, teorema de Pitágoras, tranquilo? O que diz Pitt? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, onde a hipotenusa é a distância entre esses dois pontos que nós queremos,
E um cateto vai ser a diferença entre as abscissas e o outro cateto a diferença entre as ordenadas desses dois pontos cuja distância nós queremos encontrar. Tudo bem? Então vamos lá. Joga na fórmula, distância entre o ponto A e o ponto B, sendo o ponto A menos 1 e 3, o ponto B menos 4 e 7. Usando a formulazinha, você tem lá o quadrado da distância entre A e B é igual ao quadrado da diferença entre as abscissas. A abscissa de B, menos 4, a abscissa de A, menos 1, você tem menos 4 menos menos 1, menos 4 mais 1, tudo ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas do ponto B7 e do ponto A3, 7 menos 3, o resultado ao quadrado, tudo bem? Arruma, fica a distância de A até B ao quadrado igual ao quadrado do menos 3 mais 4 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado resulta em 9, 4 ao quadrado 16, você somou, e fica que a distância de A até B ao quadrado é igual a 25, cuja raiz é 5, como eu não falei nada, estava em metros ou quilômetros, 5 unidades de comprimento. Tranquilo, moçada? Então não te esquece, cara, você pode aplicar a fórmula ou não. Simplesmente posiciona os pontos lá no seu plano cartesiano, resolva graficamente, fecha um triângulo retângulo e senta o nosso teorema de Pitágoras na questão. Tudo bem, moçada? Mas tem um outro macetezinho que eu quero te passar. Distância em dois pontos é um tal de DQSR. Simples também, bem legal. D de diminui, Q de elevar ao quadrado, S de soma e R que você tem que extrair a raiz. Nada mais é do que uma tradução da fórmula de forma mais simples. Vamos lá. Eu quero a distância entre os pontos A, menos 1 e 3, B, menos 4 e 7. Traça uma reta e aplica passo a passo. Primeiro, diminui. Marcão, quem menos quem? Não interessa. Você pode colocar o ponto B em cima, o ponto A embaixo, fazer primeiro x de A menos x de B, depois y de B menos y de A. Não vai importar, tranquilo? Então, vou fazer o ponto B menos o ponto A. Menos 4, menos menos 1, menos 4 mais 1, menos 3. 7 menos 3, 4. Segundo passo, eleva ao quadrado 9, 16. Soma os resultados, 25. E último passo, você extrai a raiz, que vai dar 5 unidades de comprimento, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, DQSR, diminui quadrado, soma, extrai a raiz. Muito fácil, bem legal também, tá? Beleza? Seguimos, vamos que vamos. Vamos agora para áreas de polígonos. Começo com o triângulo de forma analítica, tá? Vou fazer contigo de alguns processos, por algumas maneiras, tá? Alguns métodos aí. Primeiro é o método gráfico, e fica ligado na dica que eu vou te dar. Encontre a área do triângulo de vértices A, 1 e 1, B, 4 e 1 e C, 3 e 5. Eu peço para que você, antes de mais nada, olhe se dois desses três pontos não têm a mesma coordenada x ou a mesma coordenada y. E eu vejo que os pontos A e B possuem a mesma coordenada y, o que favorece a resolução pelo método gráfico. Olha que legal. Coloca lá então os pontos no plano cartesiano. Ponto A de coordenadas 1 e 1, ponto B, x4 e y1, e o ponto C de coordenadas 3 e 5. Eu quero a área do triângulo formado por esses três pontos, então eu ligo o ponto A ao ponto B, B ao C e C ao ponto A, porque eu quero um polígono convexo, legal? Então fecha a figura, eu quero a área desse triângulo que o Marcão achurou, pintou, sombreou, legal? Por que eu pedi para vocês olharem se dois desses três pontos não têm mesmas abscissas ou mesmas ordenadas? No meu exemplo, A e B têm as mesmas ordenadas, o que me garante que a base desse cara é paralela ao eixo X. Muito mais fácil resolver graficamente, legal? Marcão, e se dois desses três pontos tivessem as mesmas abscissas X? Me garantiria que a base seria um segmento de reta paralela a y. E a primeira fórmula que você aprendeu na vida de área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, e eu consigo ler a base e a altura no meu plano cartesiano. A base é esse segmento de reta que vai de 1 até 4, a base mede 3. A altura é esse segmento de reta que vai de 1 até 5, a altura mede 4. Faça lá então, base 3 vezes altura 4, dividido por 2, 12 por 2, a área do triângulo ABC
é 6 unidades de área. Tranquilo? Primeiro processo, método gráfico, então, se dois dos três pontos tiverem mesmo x ou mesmo y, vai lá no plano cartesiano e faça bases altura sobre 2, certo? Mas se dois desses três pontos quaisquer não tiver nem mesmo x nem mesmo y, aí você vai fazer comigo pelo processo analítico uma formulazinha. Posiciona lá os pontos A, B e C. Eu quero a área desse triângulo e tem uma formulazinha, que a área do triângulo vale meio que multiplica o módulo do determinante. E quem é que tem determinante? Marcão? Matriz quadrada. E para ser uma matriz quadrada, ela tem que ter a mesma quantidade de linhas horizontais e colunas verticais. Dá uma olhadinha ali na tela em vermelho para chamar a tua atenção, tá? Então, a área desse triângulo vai ser igual a meio que multiplica o módulo do determinante. Eles mandam, os livros falam para a gente montar esses pontos em linhas horizontais. Ponto A, 1 e 1, ponto B, 4 e 1 e o ponto C, 3 e 5. Só que esse cara não é uma matriz quadrada. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas e deve ser uma matriz quadrada. Então você vem aqui e coloca uma coluna formada somente de elementos iguais a 1, elemento neutro da multiplicação. Você vai lá, aplica agora a regra de Sarros, né? Repete as duas colunas verticais para a direita ou as duas linhas horizontais para baixo, acha as diagonais principais, secundárias, aquela coisa toda que você sabe. Tudo bem? Mas eu quero te ensinar pelo falso determinante. Acompanha com Marcones. A área do triângulo ABC é meio que multiplica o módulo do determinante pelo falso determinante. O determinante de verdade você montaria em linhas horizontais, o falso determinante em colunas verticais. Ponto A de coordenadas x1 e y1, ponto B de coordenadas 4 e 1, ponto C de coordenadas 3 e 5, mas como eu quero calcular a área do triângulo ABC, eu tenho que voltar para o ponto A, então você sempre repete o ponto de onde você iniciou, que é o ponto A que eu comecei, o ponto de coordenadas 1 e 1, tudo bem? Marcão, eu poderia começar pelo ponto B? Sem problema, porque você concorda que calcular a área do triângulo ACBA é a mesma área que o triângulo BACB, que é a mesma área do triângulo CBAC. A ordem aqui no triângulo não importa. Então você vai terminar sempre, repetir sempre o ponto por onde você começou. Se eu comecei pelo ponto A, eu vou repetir o ponto A, está aqui, de coordenadas 1 e 1, certo? Agora eu acho as minhas diagonais principais, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa é a minha primeira diagonal principal, multiplica e mantém o sinal. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 5, 20, 3 vezes 1, 3. Agora, da direita para a esquerda, de cima para baixo, voltando às secundárias, onde eu tenho que trocar sinal. 1 vezes 5, 5, secundária menos 5. 3 vezes 1, 3, secundária menos 3. 4 vezes 1, 4, secundária menos 4. Beleza? A área do triângulo ABC é meio que multiplicou o módulo desse determinante. Fazendo as somas, eu encontrei módulo de 12, e se dentro é positivo, fora é ele mesmo, 12 multiplicado por meio, as mesmas 6 unidades de área da tela anterior pelo falso determinante. Tranquilo, moçada? Beleza? Fica ligado nessa dica aí, tá? Vamos lá? Eu quero agora uma questãozinha extra contigo e dar dicas muito importantes aqui em cima dela. Eu quero calcular agora a área desse polígono formado pelos pontos A, B, C, D e E. É um cara que possui 5,5 vértices. Não é um triângulo, esse cara é um pentágono. Eu quero a área do pentágono e fica aqui a dica, tá? Se lá na questãozinha não falar que os pontos A, B, C, D e E formam esse polígono nessa ordem, você tem a obrigação de posicionar esses pontos no plano cartesiano para estabelecer em que ordem eles formarão, no caso, esse meu pentágono. Tranquilo? Olha para a tela, vamos lá. Desenhei aqui então no plano cartesiano, posicionei os pontos A, B, C, D e E, estão todos aqui, e você pode observar que A, B, C, D e E não formariam o meu pentágono. Concorda comigo? Legal? Então, nessa ordem, eu não tenho um pentágono. Eu tenho agora que escolher qualquer um desses 5 pontos aleatoriamente
e depois adotar qualquer sentido horário ou anti-horário para formar o pentágono que está na tela. Então fica ligado nessa dica, tá? De 4 pontos para cima, se não falar que naquela ordem eles formam aquele polígono, você tem a obrigação de colocar no plano cartesiano e estabelecer a sua ordem. Eu vou escolher aqui o ponto A e vou adotar o sentido legal, o sentido horário. Então, do A eu vou para o D, do D eu venho para o ponto E, do ponto E eu vou para o ponto C, do ponto C estou andando aqui para o ponto B, e do ponto B volto para o ponto de onde eu iniciei para ter o meu polígono convexo. Então, A, B, C, D, E não formam um pentágono, eu escolhi essa ordem, A, D, E, C, B, A. Tranquilo, moçada? Beleza? Então vamos lá. Eu pego agora aqui, cara, e calculo, uso a mesma fórmula, porque aquela área, na realidade, é a área para você calcular a área de qualquer polígono. Então, meio que multiplica módulo do determinante, utilizando o falso determinante, está valendo aqui também para esse pentágono, certo? Então, a área desse polígono é igual a meio que multiplica o módulo do determinante, onde eu monto lá o ponto A de coordenadas menos 2 e 1, naquela ordem que você estabeleceu, o ponto D, 1 e 4, o ponto E de coordenadas 4 e 0, o C, 3 e menos 2, o ponto B, menos 1 e menos 3, e eu volto, finalizo pelo ponto de onde eu comecei, menos 2 e 1, que é o ponto A, correto? Tudo bem até aí? Marcão, se eu não quiser usar o falso determinante, o que você faz? Separa esse cara em triângulos, calcula a área de cada um desses triângulos separadamente e soma esses resultados. Tudo bem, gente? Mas aqui é bem mais fácil. Vamos nessa? Então, a área do polígono, seja qual for ele, após ter estabelecido a ordem lá no plano cartesiano, aquela que você escolheu, fica sendo diagonais principais, menos 2 vezes 4, menos 8, multiplicou, mantém sinal, aqui zerou, não vou colocar. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 1 vezes 1, menos 1. E agora as secundárias trocando sinal. Fica 6 menos 6, 2 menos 2, aqui zerou. 4 vezes 4, 16, menos 16. E aqui dá 1, secundária, menos 1. Beleza? Que a área do polígono é igual a meio, que multiplicou o módulo de menos 51, que é o resultado daquele somatório. E agora sim, olha lá, a ideia do módulo, eu não posso ter área negativa, por isso, módulo do determinante. Legal? Então, módulo de menos 51 dentro negativo, fora o oposto, 51 dividido por meio, a área é 25,5 unidades de área. Tranquilo, moçada? Fica ligado aí na dica. Vamos que vamos, do COC 1000 Federal, página 56, a questão número 10, UFSC 2009, diz lá. O valor de y para que os pontos de coordenadas 1 e y, 0, menos 1, menos 3 e 2 do plano cartesiano formem um triângulo é y igual a menos 2. Resolve lá, puxou, beleza? Ele quer que esses pontos, então, formem um triângulo, ou seja, a área do triângulo, que é dada por meio, que multiplica o módulo do determinante, beleza, é a fórmula que você tem para calcular a área desse cara. Gente, se eu quero que eu tenha, que exista esse triângulo, lembre-se, a área dele tem que ser alguma coisa diferente de zero. Então, para que eu tenha um triângulo, a sua área vai ser diferente de zero, e agora é matemática básica. Eu tenho aqui um produto entre dois fatores, cujo resultado deve ser diferente de zero. Meio já é diferente de zero, então, para que esse produto seja diferente de zero, o determinante não pode ser o quê? Zero. Determinante diferente de zero é a condição para que três pontos formem um triângulo, beleza? Mata então com Marcones aqui. Vamos também usar a ideia aqui do falso determinante, tá? Puxou lá? Então, o determinante tem que ser diferente de zero de quem? Entre esses pontos. Você pode começar por qualquer um deles, tá? Começo lá então pelo ponto 1 e y, depois 0 menos 1, lembra, falso determinante, os pontos em colunas verticais, e o outro ponto, menos 3 e 2. Agora eu vou repetir o primeiro ponto, o ponto por onde eu comecei, 1 e y, e esse determinante tem que ser diferente de zero. Tudo bem, moçada? Usa lá então agora
1 vezes menos 1 vai dar menos 1, multiplica, mantém sinal. 0 vezes 2, zerou. Menos 3 vezes y, menos 3y. Agora, as diagonais secundárias multiplicando, trocando sinal. 2 vezes 1, 2, secundária, menos 2. Menos 3 vezes menos 1, 3, secundária, menos 3. E aqui zero, isso tem que ser diferente de zero, tudo bem? Arruma lá. Menos 3y, menos 2 com menos 3 com menos 1, menos 6, diferente de zero. Arruma toda a sua desigualdade, você vai somar 6 a todos os membros, menos 3y diferente de 6, dividiu todo mundo por menos 3 e você encontra que y tem que ser diferente de menos 2. Ele fala que é igual a menos 2, esse item é furado, tranquilo? Legal? Show de bola. Continua em frente, cara. Você tem ali alguns testes que eu selecionei para ti, do COC-1000 Federal, várias questões, tá? Questões bem boas, você vai lá fazer. E lembre-se que nos estudos colocarei lista de exercícios de estudo do ponto, tranquilo? Beijos, obrigado, se cuidem, gente. Até a próxima. Valeu, moçada!